Para começar a revisão da nossa prova, nós vamos começar falando sobre a adição e subtração de frações, que é o primeiro assunto da prova. Vamos imaginar que a gente tem uma fração 4/3 mais 2/3. Quando a gente tem o denominador é o número de baixo, igual, a gente tem 3 e 3. A gente vai repetir o denominador e vai somar o número de cima, que se chama numerador. 4 mais 2, a gente tem 6, tá? Mas e quando a gente vai fazer uma adição de fração e os números são diferentes? Por exemplo, 4/3 mais 3/2. Quando é somente duas frações, quando a gente vai fazer uma adição ou subtração de só duas frações, a gente vai pegar e vai multiplicar em x primeiro. A gente vai pegar esse número de cima e fazer vezes o de baixo. 2 vezes 4, 8. Mais... Agora a gente vai fazer em x também, só que usando o outro lado, esse lado aqui. 3 vezes 3, a gente tem 9. E o número de baixo? A gente vai fazer o denominador vezes o outro. 3 vezes 2, a gente tem 6. Agora é só a gente somar ou subtrair, dependendo se for uma subtração aqui, os numeradores. 8 mais 9, nós vamos ter 17. E o número de baixo é o 6. Assim que a gente resolve. Agora, o último caso de adição e subtração de frações, que é quando a gente tem 3 frações. Por exemplo, se eu tiver uma fração 4/5, ou 4/5, mais 1/2, que é a mesma coisa que meio, menos 5/8, não dá mais para multiplicar em x. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o MMC dos denominadores, os números de baixo. A gente vai achar o MMC de 5, de 2 e de 8, tá? A gente vai puxar o risco aqui e vai começar a dividir eles pelos números primos, sempre começando do 2. O 5 não divide, a gente repete. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda dá para dividir por 2. O 5 repete, 1 repete, dá 2. Ainda dá para dividir por 2. 5, 1 e 1. Agora já não dá mais para dividir por 2. O próximo número primo é 3. Também não dá. O próximo número primo é 5. 5 dá. Aí vai dar 1, 1 e 1. Agora, a gente multiplica esses números todos por eles mesmos. 2 vezes 2, nós vamos ter 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, a gente sabe que o resultado final da nossa fração aqui vai ser 40. Então, vamos repetir as operações, repetir as frações, só que colocando 40 embaixo. Agora, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai descobrir o número que vai em cima agora da conta? A gente pega e divide. Nós pegamos o 40 e vamos dividir primeiro por 5. 40 dividido por 5. Quanto que nós vamos ter? Nós vamos ter 8. 8 vezes 4. Por quê? A gente vai pegar o resultado aqui, resultado do MMC, vai dividir pelo número de baixo e depois a gente vai multiplicar pelo número de cima. Ou seja, se nós temos ali que o resultado do MMC foi 40, então nós vamos pegar o 40, dividir por 5, que vai dar 8. Agora, esse 8 de resultado, a gente faz vezes o número de cima, que é 4. 4 vezes 8, 32. A mesma coisa agora aqui com o próximo número. 40 dividido por 2, nós vamos ter 20. 20 vezes 1
20. O último número, 40 dividido por 8, nós vamos ter 5. 5 vezes 5, 25. Agora, a gente tem 3 frações, só que a base é igual. Lembra quando a base é igual, a gente repete ela e faz os cálculos com os números de cima. 32 mais 20, nós vamos ter 52. Menos 25, nós vamos ter 27. Lembrando que exercícios como esse, inclusive essa própria equação aqui, vocês encontram na página 6 da apostila, para vocês tentarem refazer. Prosseguindo aqui. Agora nós vamos falar sobre multiplicação de fração. Ah, mas aqui você não falou de quando é menos. Quando for menos, o processo é o mesmo. A diferença é que aqui vai ter um sinalzinho de menos. A base continua a mesma, 4 menos 2, 2. Aqui é a mesma coisa, só que aqui, ao invés de somar seu sinal de mais, se aqui fosse menos, se fosse uma conta de menos, você multiplica em cruz, tudo normal. Aí, na hora de chegar aqui, em vez de somar, você subtrai, tá bom? O processo é o mesmo, tanto para adição quanto para subtração. Agora, vamos falar da multiplicação e divisão. Como que a gente vai fazer? Agora, começa a ficar um pouco mais simples. Por quê? Imagina que a gente tem uma fração que seja 2 sobre 5 vezes 3 quartos. É só a gente multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 3, 6. Pronto. Ah, mas e se for divisão? Vamos imaginar que for uma divisão aqui. 2 sobre 5 dividido por 3 quartos. A única coisa diferente que você vai ter que fazer é que você vai montar de novo a primeira fração igual e a segunda fração, ó, essa fração aqui, você vai inverter. Vai ficar 4 sobre 3. Ela vai ficar ao contrário. Ah, mas e a conta que eu faço? Você vezes também. Aí você faz a mesma coisa, o de cima vezes o de cima, que vai dar 8, e o de baixo vezes o de baixo, que vai dar 15. Então, ó, a multiplicação de fração, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Divisão de fração, você inverte a segunda fração, o que está em cima vai embaixo, o que está embaixo vai em cima, e você faz a multiplicação normal. Só isso, tá bom? Próximo assunto. São 4 assuntos dessa prova. O próximo assunto que nós vamos ter aqui na apostila, estou acompanhando a apostila, é potenciação de fração. Como que a gente resolve a potenciação de fração? Vamos imaginar que eu tenho uma potência, uma fração que está elevada a uma potência. Por exemplo, essa aqui, 3 quartos elevado ao quadrado. O número de cima, o expoente, o 2, vai indicar para a gente quantas vezes a fração vai se repetir. O expoente não é 2? Então, a gente vai montar a fração aqui 2 vezes. E aí, a gente vai multiplicar normal. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Ah, mas e se fosse elevado ao cubo? Se fosse elevado ao cubo, a gente ia repetir a fração 3 vezes. Ela se repetiria 3 vezes. E aí ficaria assim. E aí como que a gente ia resolver essa fração? A gente ia multiplicar normal de novo. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tá? Se aqui fosse 4, o expoente aqui fosse 4, não fosse 3. Se fosse 4, a gente ia repetir a fração 4 vezes e ia multiplicar normal de novo. Esse por esse, depois esse, tá? Se vocês tiverem dúvida ainda sobre frações, sobre potenciação raiz quadrada, eu vou deixar também junto no grupo as videoaulas passadas, antiga do bimestre passado e retrasado,
sobre essas matérias, para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Então, vamos continuar. Último assunto da prova. Ó, os exercícios da prova vão ser exatamente como eu estou colocando aqui, tá? Nada de diferente vai cair na prova dessa aula. Tudo que tiver aqui nessa videoaula vai ser o que está na prova. É lógico que às vezes eu não vou perguntar direto o que é para fazer. Vai ter um textinho, alguma coisa, mas o jeito de resolver é sempre igual. Raiz quadrada de fração. Imagina que eu tenho uma fração, 4 sobre 9, e eu coloco uma raiz quadrada nela. Como que a gente vai resolver? Você vai resolver a raiz quadrada de cada um desses números separado. Qual que é a raiz quadrada de 4? A gente sabe que é 2. Qual que é a raiz quadrada de 9? A gente sabe que é 3. Pronto, resolveu a equação. Tá? Mais um exemplo. 25 sobre 36. E uma raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 25? A gente sabe que a raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 36? É 6. Pronto, somente isso, tá? Essa aula foi bem rápida, só com alguns exemplos de exercício, porque essa matéria ela não é difícil. Vocês mesmos conseguiram resolver bem certinho nas aulas, mas é que acaba sendo bastante conteúdo, bastante regrinha para lembrar. Mas se vocês assistirem bem essa aula, decorarem bem como tem que fazer as regrinhas de multiplicar MMC, vai dar tudo certo, tá? Então a gente se vê na prova e tchau!